Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de mecanismos, né? E vamos aí para o sexto vídeo da semana, né? Referente aí à parte de resistência de parafusos. Então vamos lá, um conjunto de parafusos com resistência de classe 12.9 devem ser aplicados para o fechamento de uma comporta com tampa circular, o qual a mesma possui 60.000 kgf de força aplicada em sua atuação. E seu diâmetro é de 1,2 metros, né? Ou seja, o diâmetro aí da tampa da comporta. Considerando que o diâmetro do mesmo é do tipo M8, que já é o diâmetro do parafuso, e sua cabeça possui diâmetro de 13 milímetros, informe a quantidade de parafusos que devem ser aplicados e a distância entre os mesmos. Considere o coeficiente de segurança de 30%. Então aqui a gente tem o seguinte. Eu vou dividir esse vídeo em três partes, né? Aqui a gente vai primeiro interpretar a relação da força, da resistência do parafuso e desse coeficiente de segurança, né? Depois a gente vai calcular a quantidade de parafusos e o terceiro vídeo a gente faz a distribuição dos mesmos na comporta. Bom, então referente aqui à resistência de classe, né? Tá aqui indicado, né? Estou mostrando aqui como se fosse parafuso cabeça sextavado, mas o que importa é isso aqui, que é a indicação ali da resistência, né? No caso aí classe 12.9 ou 6 traços indicativos, né? Então quando a gente tem essa classe de resistência 12.9, a gente tem o limite de resistência informado e tem o limite elástico, né? Limite elástico é muito comum quando se está iniciando, né, estudos sobre essa área, a analisar muito o limite de resistência, né? Só quando a gente fala de limite de resistência, é o limite de resistência para ruptura, né? Ou seja, para o parafuso romper, né? Então, o elemento mecânico romper, né? Então, nosso foco ele está aqui, o limite elástico. O limite elástico é nesse limite elástico que está aplicado aquele coeficiente de segurança de 30%. Ou seja, quando o parafuso ele passa para o limite, ele passa do limite elástico, né? Quando ele passa ali do limite elástico, ele já entra na zona de deformação plástica, né? E aí, chegando nessa zona de deformação plástica, ele já vai estar danificado permanentemente, né? E a gente não quer projetar o mecanismo para que ele venha a deformar permanentemente ali em seu uso pleno. Não, a gente quer que em seu uso pleno ele resista ali normalmente. Então, para encontrar o limite elástico do parafuso, é só utilizar essa informação aqui da codificação 12.9, que basicamente é o seguinte, é 12 multiplicado por 9 multiplicado por 10 newtons por milímetro quadrado, né? Então essa é a indicação para a gente encontrar ali o limite elástico, né? A gente vai ter 12 multiplicado por 9 multiplicado por 10 vai dar 1080 newtons, né, por milímetro quadrado, né, de resistência aí desse parafuso. Nesse caso aí é o limite elástico dele. E aí entra esse detalhe aqui dos 30%. Então teoricamente esse parafuso, né, a gente não fez o cálculo da área dele ainda, mas esse parafuso por milímetro quadrado teria essa resistência antes de entrar na fase plástica, né? Ou seja, seria o limite elástico dele. Então, com base nessa indicação do limite elástico, a gente aplica ali os 30%. Né? A gente já pode aplicar direto nesse valor, que depois a gente vai calcular a área, ou calcula já a relação da área e aplica ali os 30%, né, de coeficiente de segurança. Então, eu vou calcular a área dele, para a gente já pegar ali uma relação final. Como o parafuso ele é M8, né, ou seja, o diâmetro dele é 8 milímetros, então para a gente encontrar, deixa eu até anotar aqui, 1080 newtons por milímetro quadrado, a resistência do mesmo, né, fase elástica. Beleza, então vamos calcular a área ali do parafuso, né, como ele é M8, né, ou seja, diâmetro igual 8 milímetros, a área vai ser o que? πr ao quadrado, né? Então 3,14 multiplicado pelo raio, como o diâmetro é 8, o raio é 4,
elevado ali ao quadrado, né? Então você vai ter aí 4 elevado ao quadrado vai dar igual a 16. 16 multiplicado por 3,14 vai dar 50, né? Então 50,24 milímetros quadrados, ou seja, é a área desse parafuso, né? A área da secção transversal que vai estar recebendo aí esse esforço, né? No caso ali é uma relação de comporta, né? Então você vai ter ali um esforço aplicado ali a esse parafuso durante o exercício de pressão, o qual a porta da comporta vai estar exercendo, né? Ou melhor, né? A pressão externa que ela vai estar sofrendo. Beleza, então chegou nessa indicação aqui da área, o que é que a gente pode fazer? Pegar esse valor e multiplicar ali por 1080. Por quê? O que é que a gente tem aqui indicado? Para cada milímetro quadrado, ele resiste esse esforço, né, de 1080 newtons. Né? Então, como a área é 50,4, esse parafuso ele vai ficar com o seguinte, 50,24 milímetros quadrados multiplicado pela área, que é 1080. Né? Ou a área multiplicada pela força exercida, né, que é 1080 newtons por milímetro quadrado. Então, fazendo essa multiplicação 50,24 por 1080, vai dar aqui 54.259 newtons aplicado no parafuso. Ou melhor, que ele resiste, né? 54.259, né? Dá 54.259,2, né? Mas vou deixar ele arredondado. 54.259. Então, eu vou aplicar aqui já aquele coeficiente de segurança. Eu vou colocar aqui o 0,7. Por que o 0,7? Não é 30% do coeficiente de segurança, né? Então, esse parafuso ele resistiria 100% com essa força aqui, né? Representa 100%. Então, a gente quer indicar menos 30%. Então, menos 30% de 100% vai dar 70%. Converter ele aqui para decimal. Então, a gente vai ter esse valor de 54.259 multiplicado por 0,7, né? Então aqui vai para 37.987 newtons, né? Já aplicado o coeficiente de segurança. Então na prática aqui, o que é que acontece? Se esse parafuso ele chegar nessa resistência aqui, né, uma aplicação de força, né, o qual vem exercer nele essa necessidade de resistência, aí já é o limite para ele entrar na fase plástica. Então aí ele já está no limite para entrar na fase plástica, né? Como o próprio nome diz, limite da fase elástica. Então não quero estar projetando o mecanismo para estar trabalhando nesse esforço, né? Então foi indicado aqui um coeficiente de segurança de 30%, né? Então essa aqui vai ser a nosso limite de força ali para o parafuso nesse projeto aí da comporta. E aí no caso um detalhe, né, para a gente finalizar o vídeo e ele não ficar tão longo, como a comporta vai estar trabalhando ali em kgf, a gente vai converter aqui de Newton para kgf, né? Então 37.987 newtons, né? A relação de 1 newton para kgf é 0,102, então aqui é só multiplicar por 0,102, né? Aí a gente já converte direto. 37.987 multiplicado por 0,102 vai dar igual a 3.874 kgf, né, de força ali, de resistência, né, kgf, quilograma força, parafuso, 3.874, né, seria a indicação aí desse parafuso, a resistência dele, tá bom? Então aqui a gente fecha o vídeo com essa indicação aqui da força que ele suporta, né, o parafuso. Suporta ali sem chegar na fase plástica, né, já aplicado ali o coeficiente de segurança, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos. Próximo vídeo aí a gente continua. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com o nosso vídeo, né, aqui referente a parafuso, resistência, segunda parte do vídeo, né? No último vídeo a gente verificou como calcular ali a indicação da resistência. E essa segunda parte, né, ela basicamente vai ser para a gente poder indicar a quantidade de parafusos, né? Então, recapitulando, a gente precisa indicar a quantidade de parafusos para uma aplicação de uma força em uma porta de uma comporta, né?
a porta, né? No caso já vai ser de fato ali a comporta. Essa porta ela é circular, diâmetro de 1,2 metros, e aqui a força que ela está sofrendo, né? 60.000 kgf. E o parafuso que vai ser aplicado é do tipo M8 e coeficiente de segurança ali de 30%. Né? Então no último vídeo a gente calculou, né, a força, né, que um único parafuso vai estar suportando, né, consegue suportar ali pelo projeto. Então a gente chegou aqui 3.874 kgf. Beleza, então como essa é a força que um parafuso suporta, né, a força aplicada ali na comporta é de 60.000 kgf, né, então a força ali é elevada. Então, para a gente saber a quantidade de parafusos, vamos botar aqui parafusos, é só a gente dividir a força aplicada, 60.000 kgf na comporta, dividido pela resistência do parafuso, 3.874 kgf, né, por parafuso. Vou colocar aqui por P. Né? Então você vai ter aqui, ó, 60.000 kgf dividido por 3.874 kgf por parafuso. Né? A regra matemática, né? Anula aqui kgf por kgf, fica o valor em parafusos. Né? Então, dividindo um pelo outro, a gente vai chegar a esse valor, 15,48, ou seja, daria 15,48 parafusos. Né? Só que eu não tenho como ter 15,48 parafusos, né? São números inteiros, né? Um elemento inteiro. Né? Então, nesse caso, eu arredondo para mais. Quanto mais parafusos, mais resistente ali o mecanismo. Então, nesse caso aqui, eu vou arredondar para 16 parafusos. Né? 16 parafusos. No próximo vídeo, a gente vai calcular a distribuição deles. Caso a gente não consiga encontrar um número inteiro, né? Um número fácil ali para ser traçado, a gente pode até aumentar essa quantidade ali para garantir ali uma melhor diagramação do projeto, né? Mas eu acho que vai dar para fechar aqui com os 16 parafusos tranquilamente. Então 16 parafusos, como cada um resiste a 3.874, a gente teria 16 multiplicado por 3.874, que daria uma resistência, né, de 61.984 kgf, né? E a nossa indicação é de 60.000. Então resiste aí tranquilamente, lembrando que a gente já fez a indicação aqui do coeficiente de segurança, né, de 30%. Né? Se a gente não fizer essa relação da resistência aqui do coeficiente, a gente fosse converter 54.259 newtons para kgf, né, multiplicar ali por 0,102, a resistência desse parafuso seria de 5.534 kgf. Né? Então 5.534 kgf multiplicado por multiplicado não, né? Dividido por 60.000, se a gente fosse pegar essa relação, daria ali aproximadamente 11 parafusos, né? Ou seja, 12 parafusos ele já resistiria tranquilamente. A gente está utilizando 16 já pela aplicação do coeficiente de segurança. Então seria aí a quantidade de parafusos aplicados aí ao sistema, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal. No próximo vídeo a gente faz a análise de distribuição no elemento circular. Valeu. Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da área de matemática, onde a gente vai estar trabalhando hoje com a figura do hexágono, onde a gente vai estar fazendo alguns cálculos envolvendo o mesmo, né? No caso, no primeiro vídeo, hoje a gente vai estar tratando o diâmetro da circunferência inscrita, né, que representa essa relação aqui da figura, né? A gente tem aqui o hexágono, né? E a figura inscrita, a circunferência inscrita é justamente esse que está pontilhado, né? Que está aqui pontilhado de azul. E é necessário a gente ter essa informação para processos de construção, projeto, enfim, de figuras que tenham essa forma geométrica. Bom, no cálculo para saber o diâmetro da circunferência inscrita, a gente precisa ter como relação o diâmetro da circunferência circunscrita e a gente precisa saber o comprimento do lado, né, que é justamente referente às vértices, né, do hexágono. Então, aqui a gente tem uma relação de possibilidades, né, de descrição do hexágono,
Então a gente vai fazer alguns vídeos tentando tratar o máximo possível dessas informações. Nisso a gente vai tratar especificamente da circunferência inscrita. Então, supondo um diâmetro de 60 milímetros referente à circunferência circunscrita, né, ou seja, essa que está marcada aí de vermelho, e o lado correspondendo a 30 milímetros, levando em consideração um detalhe importante que para essa construção geométrica, esses valores são valores válidos, ou seja, realmente um hexágono com uma circunferência circunscrita de 60 milímetros, ele vai ter que ter um lado de 30 milímetros. Então, todos os vídeos vão ser com base em informações de um único elemento geométrico, que no caso aí é esse hexágono com diâmetro de circunferência circunscrita de 60 milímetros. Né? Então, exemplo, se eu informasse que o diâmetro era 60 milímetros e o lado 15, seria uma figura geométrica que não teria equivalência, né? Ou seja, não seria uma figura geométrica verdadeira. Então, se você for desenhar esse elemento conforme os dados que estão sendo aí apresentados, ele vai ser feito perfeitamente, tá bom? Então, supondo essas informações, com diâmetro de 60 milímetros e usar lado com 30 milímetros, é só a gente aplicar na fórmula, né, onde o diâmetro circunscrito vai estar ao quadrado, menos o lado ao quadrado. Então, 60 ao quadrado e 30 ao quadrado, respectivamente, equivalem a 3.600 e 900. Então, como o valor é subtraindo, a gente vai ter 3.600 menos 900. Que vai dar 2.700 e extraindo a raiz do mesmo a gente vai chegar a 51,96, que isso representa o diâmetro inscrito, né? Que é justamente esse aí que está pontilhado. Então aqui está um valor verdadeiro referente a esse diâmetro inscrito do hexágono, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar com mais um vídeo referente a cálculo técnico. Hoje o nosso objetivo é descobrir esse valor aqui, né, tá aí com x interrogação, que representa justamente a distância do centro desses dois furos aqui, né. Primeiro detalhe importante, né, esse elemento, como não vem indicação de distância de face, né, ele fica caracterizado justamente como no centro, né, desse elemento circular, né, ou anelar. Então a gente leva em consideração que ele está aqui no centro. Bom, primeiro ponto, né, aqui vem a informação desse diâmetro interno, está indicando aí que seja de 2 polegadas, né, ou seja, se 2 polegadas, né, uma polegada equivale a 25,4 milímetros, 2 polegadas a 50,8 milímetros. Né? Então o primeiro ponto é que esse diâmetro aqui de 2 polegadas ele equivale a 50,8, né? Ou seja, a gente vai ter 2 vezes 25,4, que vai dar igual a 50,8. O segundo ponto é justamente identificar esse valor aqui, né? Ou seja, 1/8 de polegada. Né? Então a gente vai ter 25,4 dividido por 8. Né? Então esse é o segundo valor para a gente encontrar. Né? Dividir aqui na calculadora, 25,4 dividido por 8 dá igual a 3,175. Né? Então, detalhe, 3,175 ele representa esse valor aqui. Né? E esse valor, se você observar, o que é que a gente tem aqui de indicação? Ele está levando em consideração toda essa espessura, né, dessa peça circular. Né? Só que a distância que a gente quer é a distância entre os furos, ou seja, ela está aqui no centro. Então, como ela está no centro, a gente vai precisar da metade desse valor. Ou seja, 3,175, que a gente encontrou aqui, a gente vai dividir por 2. Então, dividindo por 2, a gente vai encontrar 1,5875, que representa o quê? Essa distância aqui. Só que essa peça ela é espelhada, né? Ou seja, ela também tem aqui para baixo essa informação aqui. Né? Então, a gente vai precisar desse valor aqui também. Então, como a gente já tem o primeiro aqui, 1,5875, e como ela é espelhada, a gente vai ter o dobro desse valor, ou seja, a gente vai voltar para a condição inicial de 1/8. Então, a gente vai ter esses dois valores aqui, somados com o centro,
né, que é justamente esse diâmetro aqui, que a gente já descobriu que é 50,8, já que uma polegada equivale a 25,4. Então a gente vai ter 50,8 somado a 1/8. Agora, entenda a lógica de 1/8, que não é, simplesmente a espessura. É porque nesse caso, a distância dessa borda interior para o centro do furo seria 1/16. Então 1/16 mais 1/16 a gente vai encontrar 1/8, tá bom? Então nesse caso aqui, somando os valores, a gente vai ter 1,5875, que é referente a esse primeiro valor aqui, somado com 1,5875, né? Ou seja, eu vou multiplicar ele aqui por 2, vai dar 3,175, somado com 2 polegadas, que é igual a 50,8. Né? Então aqui encontrado o valor 53,975. Né? Esse valor ele representa o que? A distância do centro dos furos. Né? Então é esse valor. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos.